Vamos do começo, assim. Primeiro, como que você começa montando uma carteira de dividendos? Como que foi? Às Tá. vezes você pode até trazer seu processo, como foi aqui. Quando você decidiu criar a carteira de dividendos na Genial, o que que você fez primeiro, antes de escolher as empresas? Porque você não foi do nada escolhendo empresa, teve Não. que pensar um passo antes. Qual que é esse passo? Primeiro assim, eu acho que a primeira coisa que eu fui fazer na hora de montar a carteira é tentar entender como que o mercado se comportou aí nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Quais foram os setores que nessa janela de tempo Pagaram bem. pagaram bons dividendos. Uhum. E aí depois eu fui fazer uma análise de cada um desses setores. Então olhar por que cada um desses setores pagou determinado dividendo em cada período de tempo, tá? Uhum. Geralmente eles têm uma média ali que é mais ou menos estável, a maioria dos setores que são conhecidos na estratégia de dividendos tem essa média que é mais estável, mas o que a gente tentou fazer é tirar os efeitos não recorrentes, para tentar entender qual que é de fato o Mais dividendo consistente, assim. consistente de cada um desses setores ou das empresas que estão dentro de cada um desses setores, tá? E aí a gente pegou lá 10 anos de análise, quais foram as empresas, as vencedoras pagadoras de dividendos, e também fizemos uma análise das empresas. O Uhum. que fez cada uma dessas empresas pagar um dividendo? Conseguir pagar, né? Conseguir pagar esse dividendo. Uhum. E aí, dentro dessa cesta, né, de ações que a gente chega, desse primeiro screening que a gente faz, a gente encontra vários eventos não recorrentes que muitas vezes acabam até atrapalhando o investidor na hora dele buscar uma ação para pagamento de dividendos. Vou citar o caso aqui a gente teve lá no passado Cirela, por exemplo, que vendeu uma grande participação de um empreendimento e pagou um caminhão de dividendos, mas aquilo foi um evento não recorrente. Uhum. Você tem o caso de Bradespar, que vendeu parte da participação na Verdade. Vale e distribuiu isso via proventos. Então tem vários casos específicos que a gente tem que ficar atento e investigar o porquê daquele dividendo muito alto naquele período. Então essa foi a primeira análise. Depois o que a gente foi fazer? A gente tentou entender qual que era o melhor indicador, olhando para o futuro, para você escolher uma empresa de dividendos. Uhum. E aí, mais do que olhar para o dividend yield, que é essa fotografia do passado, a gente chegou à conclusão de que o melhor indicador para você fazer isso olhando para frente é olhar para a geração de caixa da empresa. Porque no final das contas, uma empresa que ela é capaz de gerar caixa, ela é capaz de crescer com as suas próprias pernas, ela também é capaz de distribuir proventos. E aí também, a gente consegue encontrar várias empresas que pagaram dividendos grandes, mas que tinham gerações de caixa comprometida. Então vieram comprometendo a geração de caixa ao longo dos anos e foram perdendo a capacidade de distribuir proventos. Exato. Então, tem várias. Cielo é um exemplo desse, que era uma empresa que era dona do setor praticamente, pagava bons dividendos, e aí o negócio começou a ficar um pouco diferente, a barreira de entrada do segmento diminuiu bastante, competição cresceu muito e o dividendo foi diminuindo ao longo do tempo. Então a gente foi tentando olhar esses casos pontuais. E aí a gente olha bastante, né, um indicador que a gente tem como proxy para saber se no preço atual aquela empresa é uma boa pagadora de dividendos, em vez de olhar para o dividend yield, olhar o free cash flow yield, Uhum. projetado sempre. Então, Exato. quanto de fluxo de caixa livre aquela empresa vai gerar no ano versus o quanto ela custa. E aí você tem uma base de comparação para saber quanto de prêmio você tem, por exemplo, em relação à renda fixa.